Meu primeiro plantão. Me chamo Helena, nasci e cresci em Franco da Rocha, interior de São Paulo. Desde menina, ouvia histórias sobre o Juqueri, umas assustadoras, outras confusas, sempre carregadas de medo e mistério. Nunca pensei que um dia entraria lá não como visitante, mas como parte da equipe. Técnica de enfermagem, recém-formada, com o coração cheio de esperança e a cabeça cheia de dúvidas. O ano era 2004. Eu tinha 23 anos. Estava empolgada com o novo trabalho, embora soubesse que o hospital psiquiátrico do Juqueri não era como os outros. Não era só mais um hospital. Era quase uma cidade dentro da cidade. Quando cheguei para meu primeiro plantão, o céu estava encoberto, e uma garoa fina deixava o ambiente ainda mais sombrio. Um portão antigo se abria com um rangido metálico, revelando os prédios de arquitetura imponente, velhos, meio gastos, cobertos de mofo e trepadeiras. Fui recebida por uma enfermeira chamada Clarice. Já tinha seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado. O olhar dela era duro, cansado. Apertou minha mão sem sorrir e apenas disse: "Chegou cedo. Isso é bom. Vai se acostumar com o ritmo." No vestiário, coloquei meu uniforme branco. Ao me olhar no espelho, tive um leve calafrio. Por um instante, tive a impressão de que meu reflexo estava atrasado, como se tivesse me observado antes de me imitar. Pisquei forte e sacudi a cabeça. Nervosismo, pensei. Primeiro dia, normal. Clarice me levou até a ala C, onde ficavam os internos de longa permanência. Homens e mulheres com olhares perdidos, alguns sentados em silêncio absoluto, outros murmurando palavras desconexas. O cheiro era forte, uma mistura de desinfetante, suor e tempo parado. Ali, o tempo realmente parecia não passar. Cada corredor era igual ao outro. Paredes descascadas, lâmpadas piscando, portas de ferro pesadas. No final do corredor, encontrei um paciente que me marcou logo de cara. Sentado no chão, encostado na parede, ele não piscava. Apenas olhava fixamente para uma rachadura no teto, sussurrando: "Eles ainda estão aqui. Eles nunca foram embora." Perguntei seu nome. Clarice respondeu por ele. "Esse é o seu Rui. Está aqui desde os anos 70. Ninguém sabe ao certo o que houve com ele. Chegou lúcido. Agora só fala com o teto." Fiquei em silêncio. Aquilo me tocou. Senti pena, mas também algo mais. Uma angústia que não sabia de onde vinha. Seu Rui não era só mais um paciente para mim. Havia algo em sua voz. Algo que ressoava. Durante a noite, eu ajudei com a medicação, organizei prontuários, troquei curativos, me mantive ocupada, mas constantemente sentia como se estivesse sendo observada. Não pelos pacientes, por algo que não via, uma presença silenciosa que andava comigo. Não tinha som, mas eu sentia. Quando finalmente parei para descansar, sentei no refeitório vazio, a luz fluorescente zumbia acima da minha cabeça. Fechei os olhos por alguns segundos, e quando os abri, vi uma figura de branco no corredor. A princípio pensei ser Clarice, mas ela usava jaleco azul. Essa figura tinha o mesmo uniforme que o meu, e cabelos longos soltos, molhados. Estava parada, de costas, imóvel. Levantei devagar. Quando fui até o corredor, não havia ninguém. Na volta para casa, aquela cena não saía da minha cabeça. Tentei convencer a mim mesma de que era fruto do cansaço, da tensão do primeiro dia, mas no fundo, algo dentro de mim já sabia. O Juqueri não era só paredes velhas e histórias antigas. Ele ainda respirava. E naquela noite, ele tinha me notado. A ala que não devia existir. Na semana seguinte, eu já estava mais adaptada à rotina do hospital, mas algo continuava me incomodando. A sensação de ser observada não desapareceu. Na verdade, estava mais intensa. Havia momentos em que eu me pegava olhando para trás sem motivo. Como se meu corpo reagisse antes mesmo de eu perceber o incômodo. Na noite de terça-feira, peguei o plantão das 22 horas às 6 horas. Era o chamado plantão morto, o mais silencioso de todos. A maioria dos internos já estava sedada, e os corredores pareciam túneis de um mundo esquecido. Clarice, como sempre, evitava conversar demais. Só dizia o essencial. Aquilo já me soava estranho. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho que me fez gelar. O som de uma maca sendo arrastada, mas não vinha da ala em que eu estava. O som parecia vir de uma ala mais ao fundo, além da grade principal, onde nenhuma atividade era registrada. Levei a lanterna e fui até lá, mais por impulso do que por coragem. Ao me aproximar da ala interditada, notei que a grade estava entreaberta, algo que nunca acontecia.
Havia uma corrente enferrujada caída no chão, como se tivesse sido retirada à força. O corredor, além da grade, estava completamente escuro. Quando apontei a lanterna, vi marcas no chão, como se alguém, ou algo, tivesse sido arrastado. Talvez seja algum funcionário mexendo em materiais antigos. Tentei me convencer, mas não havia aviso algum no mural, nem movimentação de técnicos naquela área. Fui um pouco mais adiante, e foi então que vi uma porta entreaberta com um aviso apagado onde mal se lia Pavilhão 8. Não havia registro de um Pavilhão 8. Eu já tinha lido todo o manual interno, todas as alas ativas e as desativadas, e nunca vi menção a isso. Entrei com cautela. O ar era mais denso ali dentro. Cheirava a mofo, mas também a éter. As paredes estavam cobertas por riscos e frases incoerentes, escritas com algo escuro. Talvez sangue seco, talvez tinta antiga. No chão, papéis espalhados, alguns molhados e rasgados. Pisei em um deles e percebi que se tratava de um prontuário médico. Peguei e li com a luz da lanterna. Paciente. No 1234, Maria T. de Almeida. Data de admissão: 07/08/1973. Observação: comportamento agressivo, alucinações. Recusou-se a obedecer comandos. Aplicado método de silêncio forçado. A página seguinte estava ilegível, mas no rodapé havia uma assinatura tremida e carimbada com o brasão do hospital. Aquilo não fazia sentido. A ficha não estava digitalizada. Não constava no sistema. Quando levei o prontuário para Clarice, ela me olhou como se eu tivesse trazido uma maldição. Onde você achou isso? Você na ala de trás, perto de um setor chamado Pavilhão 8. Ela empalideceu. Bem, Helena, escuta bem o que vou te dizer agora. Essa ala não existe, nunca existiu. E se alguém perguntar, você nunca entrou lá, tá me ouvindo? Mas Clarice, esse prontuário. Ela pegou o papel da minha mão com força, amassou e jogou dentro do lixo de metal. Acendeu um fósforo e colocou fogo ali mesmo, sem hesitar. O papel queimou com um cheiro estranho que me causou ânsia de vômito. Antes de sair, ela murmurou: algumas coisas não devem ser lembradas, nem por nós, nem por eles. Voltei para casa completamente perturbada. A figura da mulher de cabelos molhados, o paciente que murmurava sobre presenças, o prontuário queimado, tudo parecia ligado por algo invisível, algo que eu ainda não compreendia, mas que já estava me puxando para dentro, como se eu tivesse sido escolhida, ou talvez chamada. Naquela noite, antes de dormir, ouvi passos no corredor do meu apartamento e senti cheiro de éter no ar. A repetição do nome. Nos dias seguintes, o clima dentro do Juqueri só piorava. O hospital parecia absorver minha energia. Eu ia para casa exausta, com dores de cabeça constantes, como se tivesse passado a noite inteira acordada, mesmo tendo dormido. A sensação de estar sendo observada persistia. Agora, não apenas no hospital, mas também no meu apartamento. Comecei a trancar as portas 2 vezes e dormir com uma luz acesa. Numa tarde abafada de sexta-feira, fui deslocada temporariamente para ajudar na ala D, onde ficavam os pacientes mais debilitados. Lá conheci Dona Estela, uma senhora pequena, magra, com o olhar vazio e os cabelos brancos amarelados pelo tempo. Sentada em sua cama, ela segurava uma boneca de pano costurada à mão. A cada visita, ela apenas balbuciava sons sem sentido. Até que no 3º dia ela falou: Helena, você voltou. Senti um arrepio subir pela espinha. Eu não havia dito meu nome a ela, nem usava crachá visível naquele dia. Dona Estela, como a senhora sabe meu nome? Ela sorriu, mas era um sorriso quebrado, como se feito por músculos que não sorriam há décadas. Você sempre volta, mas nunca lembra. Tentei ignorar. Voltei para a enfermaria com o coração acelerado. Algo estava muito errado. Mais tarde, durante a troca de turno, fui até o arquivo morto. Queria entender mais sobre Dona Estela. Os registros estavam amarelados, escritos à mão. Folhei rapidamente e encontrei a ficha dela. Paciente: Estela M. dos Anjos. Admissão: 1969. Motivo: surto psicótico após perda de filha. Anotações: apresenta confusão entre real e imaginário. Regressão severa. Menciona nomes de funcionários inexistentes. No canto inferior da ficha, uma observação escrita com caneta vermelha me fez congelar. Desde 1976, repete diariamente o nome Helena. Acredita estar sendo acompanhada pela mesma funcionária que desapareceu em 1975. A ficha dessa tal funcionária não estava ali,
mas a história não me saía da cabeça. Uma Helena que trabalhou ali, décadas antes de mim, e simplesmente desapareceu? Voltei para o dormitório perturbada. Passei a noite em claro, ouvindo sussurros no corredor do meu andar. Quando o dia amanheceu, decidi voltar ao hospital antes do horário. Fui direto ao setor de arquivos históricos, onde os documentos dos antigos funcionários estavam guardados. Após quase 2 horas vasculhando caixas, encontrei. Funcionária: Helena Souza Duarte. Cargo: técnica de enfermagem. Admissão: 1974. Desaparecida: julho de 1975. Status: caso arquivado. Nenhuma evidência encontrada. Último registro: plantão noturno no pavilhão interditado. Meu nome completo também era Helena Souza Duarte. Fiquei ali, parada, com o papel nas mãos, as pernas tremendo. Não era possível. Era coincidência, certo? Não podia ser outra coisa. Mas ao meu lado, no chão frio do arquivo, a boneca de pano da Dona Estela apareceu sozinha. E alguém, ou alguma coisa, sussurrou no meu ouvido: você nunca foi embora. Ecos do subsolo. Naquela noite não fui embora. Fiquei no hospital até depois do último turno. Fingi que estava apenas atualizando relatórios, mas na verdade, esperava algo acontecer, algum sinal. A boneca de pano ainda estava comigo. Não tive coragem de deixá-la no arquivo. Guardei-a em minha bolsa, como se fosse uma chave para aquilo que eu ainda não entendia. Às 3 da manhã, quando tudo parecia mergulhado no silêncio, escutei o som. Era um som grave, distante, vindo do chão. Algo como um ranger de metal velho, seguido por um leve eco de passos. O tipo de som que você não ouve com os ouvidos, mas com os ossos. Decidi seguir. Atravessei a ala principal e entrei pelos fundos do antigo setor de lavanderia. Ali, há muito desativado, encontrei uma porta semi-aberta que levava numa escada espiral de ferro, descendo para o que parecia ser o porão, embora nunca tivesse sido mencionado em nenhum mapa. Desci devagar. O cheiro de ferrugem e umidade era sufocante. A lanterna iluminava apenas o próximo degrau, e no fundo, algo brilhava, como reflexos em azulejos. Quando cheguei ao fim, vi um corredor baixo, forrado com pisos antigos, e nas paredes, símbolos riscados à faca, cruzes invertidas, nomes incompletos, datas. Ao final do corredor, uma porta de madeira com trancas de ferro. Empurrei com força, e ela se abriu com um estalo seco. O que vi lá dentro me acompanharia para sempre. Era uma sala de contenção. Macas enferrujadas, cadeiras com cintos de couro, frascos de remédios vencidos havia décadas, mas o pior não era isso. No fundo da sala havia uma estante com fichas e fotos. Em uma delas, vi o que me tirou o ar. Era uma imagem antiga, desbotada, de um grupo de funcionários. No centro, uma mulher de uniforme branco, cabelos soltos, igual a mim, idêntica. Mesmo rosto, mesmo olhar. No verso da foto, apenas uma frase escrita à mão. Ela volta sempre. Minhas mãos tremiam. A ficha ao lado da foto continha registros de sessões de tratamentos especiais, realizados em pacientes considerados não conformes com o silêncio institucional. Ali também estava uma folha amarelada, indicando uma ordem de internação emergencial. Nome da paciente: Helena Souza Duarte. O papel tremulava entre meus dedos, quando ouvi algo se mover atrás de mim. Me virei num impulso. A cadeira no centro da sala balançava sozinha, e nas paredes, as frases começaram a se reescrever lentamente, como se uma mão invisível estivesse gravando-as outra vez. Você lembra agora? Annie sussurrou uma voz feminina. Ou ainda vai fugir de novo? Corri. Subi as escadas tropeçando, o coração prestes a explodir. Quando saí da lavanderia, vi Clarice parada no corredor me esperando. Ela não perguntou nada. Apenas disse: você abriu a sala, não foi? Balancei a cabeça, ainda em choque. Agora não tem mais volta, Helena. O hospital te reconheceu. Antes que eu pudesse responder, ela me entregou um envelope antigo, amarelado, com meu nome escrito à mão. Chegou hoje cedo. Pra você. Não tinha remetente. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma folha. A próxima porta abrirá sozinha. Quando isso acontecer, você saberá o caminho. O Juqueri não só estava vivo, ele estava acordado. E me chamando pelo nome, ecos do subsolo. Naquela noite não fui embora. Fiquei no hospital até depois do último turno. Fingi que estava apenas atualizando relatórios, mas na verdade, esperava
Esperava algo acontecer, algum sinal. A boneca de pano ainda estava comigo. Não tive coragem de deixá-la no arquivo. Guardei-a em minha bolsa, como se fosse uma chave para aquilo que eu ainda não entendia. Às 3 da manhã, quando tudo parecia mergulhado no silêncio, escutei o som. Era um som grave, distante, vindo do chão. Algo como um ranger de metal velho, seguido por um leve eco de passos. O tipo de som que você não ouve com os ouvidos, mas com os ossos. Decidi seguir. Atravessei a ala principal e entrei pelos fundos do antigo setor de lavanderia. Ali, há muito desativado, encontrei uma porta semi-aberta que levava numa escada espiral de ferro, descendo para o que parecia ser o porão, embora nunca tivesse sido mencionado em nenhum mapa. Desci devagar. O cheiro de ferrugem e umidade era sufocante. A lanterna iluminava apenas o próximo degrau, e no fundo, algo brilhava, como reflexos em azulejos. Quando cheguei ao fim, vi um corredor baixo, forrado com pisos antigos, e nas paredes, símbolos riscados à faca, cruzes invertidas, nomes incompletos, datas. Ao final do corredor, uma porta de madeira com trancas de ferro. Empurrei com força, e ela se abriu com um estalo seco. O que vi lá dentro me acompanharia para sempre. Era uma sala de contenção. Macas enferrujadas, cadeiras com cintos de couro, frascos de remédios vencidos havia décadas, mas o pior não era isso. No fundo da sala havia uma estante com fichas e fotos. Em uma delas, vi o que me tirou o ar. Era uma imagem antiga, desbotada, de um grupo de funcionários. No centro, uma mulher de uniforme branco, cabelos soltos, igual a mim, idêntica. Mesmo rosto, mesmo olhar. No verso da foto, apenas uma frase escrita à mão. Ela volta sempre. Minhas mãos tremiam. A ficha ao lado da foto continha registros de sessões de tratamentos especiais, realizados em pacientes considerados não conformes com o silêncio institucional. Ali também estava uma folha amarelada, indicando uma ordem de internação emergencial. Nome da paciente: Helena Souza Duarte. O papel tremulava entre meus dedos, quando ouvi algo se mover atrás de mim. Me virei num impulso. A cadeira no centro da sala balançava sozinha, e nas paredes, as frases começaram a se reescrever lentamente, como se uma mão invisível estivesse gravando-as outra vez. Você lembra agora? Annie sussurrou uma voz feminina. Ou ainda vai fugir de novo? Corri. Subi as escadas tropeçando, o coração prestes a explodir. Quando saí da lavanderia, vi Clarice parada no corredor me esperando. Ela não perguntou nada. Apenas disse: "Você abriu a sala, não foi?" Balancei a cabeça, ainda em choque. "Agora não tem mais volta, Helena. O hospital te reconheceu." Antes que eu pudesse responder, ela me entregou um envelope antigo, amarelado, com meu nome escrito à mão. "Chegou hoje cedo. Para você." Não tinha remetente. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma folha. "A próxima porta abrirá sozinha. Quando isso acontecer, você saberá o caminho." O Juqueri não só estava vivo, ele estava acordado e me chamando pelo nome. Os dias começam a se repetir. Depois daquela noite no subsolo, algo em mim quebrou, ou talvez tenha sido revelado. Voltei para casa, mas nada mais parecia meu. O espelho no banheiro refletia algo ligeiramente diferente. Meu rosto estava mais pálido, meus olhos mais fundos. As luzes da sala tremulavam como as do hospital, e mesmo com as janelas fechadas, o cheiro de éter parecia brotar das paredes. Tentei dormir. Sonhei com corredores sem fim. Sonhei com Clarice me observando do fim de uma sala sem teto, sussurrando palavras que não entendia. Quando acordei, percebi que estava com a boneca de pano apertada contra o peito, mesmo tendo deixado ela no armário do hospital. Voltei ao Juqueri no mesmo dia, sem folga, como se algo me empurrasse para lá. E foi aí que os dias começaram a se repetir. Na recepção, a atendente me cumprimentou com as mesmas palavras do dia anterior. Quando entrei na ala C, seu Rui estava no exato mesmo lugar, dizendo as mesmas frases, com a mesma entonação, como se estivesse sendo reproduzido de uma gravação antiga. "Eles ainda estão aqui. Eles nunca foram embora." Fui para o refeitório. A mesma sequência de barulhos, os mesmos pratos, as mesmas vozes. Até os sorrisos eram idênticos. Era como se eu estivesse presa em um ciclo, uma fita que se rebobinava a cada amanhecer. Tentei quebrar a rotina, mudar o caminho. Fui pela ala D primeiro, mas lá estava Dona Estela com a boneca no colo. Outra boneca idêntica. Ela me encarou e disse:
A linha do tempo se dobra quando o que foi esquecido tenta voltar. Você está no centro agora. Aquela noite, decidi procurar por Clarice, mas ela havia sumido. Ninguém do hospital parecia saber quem ela era. Ninguém a reconhecia nas descrições. Quando pedi a ficha funcional dela ao RH, me entregaram uma pasta. Vazia. Nome inexistente. Nenhum registro. Mas eu a conhecia. Ela estava comigo. Ela me deu o aviso. Comecei a escutar gravações antigas, escondidas num armário trancado da enfermaria. Fitas em rolo, esquecidas. Com a ajuda de um aparelho de som antigo, consegui reproduzir algumas. As vozes eram perturbadoras. Eram gravações de sessões de contenção espiritual, como os médicos chamavam. Em uma das fitas, uma paciente gritava: "Ela está aqui! A técnica voltou! Ela é o portal!" Desliguei o aparelho tremendo, mas antes que a fita parasse por completo, ouvi um ruído abafado e minha própria voz sussurrando algo que eu não lembro de ter dito. Eu nunca saí daqui. A essa altura, já não sabia mais o que era real. Minhas lembranças começavam a se misturar. Eu sonhava com coisas que não vivi, ou talvez tivesse vivido antes. Cada canto do hospital parecia sussurrar meu nome. As paredes, o piso, o vento entre as janelas. Todos chamavam Helena. A repetição era um aviso. O Juqueri não queria que eu escapasse. Ele queria que eu lembrasse. E quando finalmente entendi isso, a porta da ala interditada, que sempre estava trancada com correntes, estava entreaberta, sozinha, como prometido no bilhete. A próxima fase havia começado. A entidade do pavilhão 5. A porta da ala interditada estava aberta, sozinha, sem correntes, sem cadeado, sem vigilância, como se o próprio hospital tivesse destrancado o que por tanto tempo tentou esconder. Como o bilhete dizia, a próxima porta abrirá sozinha. E ela abriu. O pavilhão 5 era uma lenda dentro do Juqueri. Nenhum dos profissionais comentava abertamente sobre ele, mas todos sabiam, ou melhor, sentiam, que havia algo ali. O local havia sido desativado nos anos 80, após uma série de eventos inexplicáveis, segundo arquivos que conseguia acessar escondida. Ninguém mais entrava. Ninguém queria, exceto eu. Naquela noite fui sozinha. O corredor estava completamente escuro. Usei uma lanterna, mas a luz tremia, como se algo interferisse nela. As paredes estavam cobertas por mofo, mas também por algo mais. Marcas feitas com unhas, arranhões profundos em todas as direções. Era como se pessoas tivessem tentado sair dali desesperadamente. E então ouvi passos, mas não atrás de mim, não ao lado. Os passos vinham de dentro da minha cabeça. Eram lentos, pesados, e cada vez que pisavam, um eco metálico ressoava, como se pisassem em correntes. No final do corredor, encontrei uma porta de ferro aberta. Dentro, um homem estava preso, não amarrado com cordas, mas acorrentado às paredes com ligas de ferro enferrujadas. Ele usava um avental branco sujo de sangue seco. Os cabelos eram longos, desgrenhados, o rosto encoberto por sombras. E ainda assim, ele sorriu quando me viu. "Eu te conheço, Helena." Engoli em seco. Quem é você?" "Eu sou o último a lembrar. Todos os outros esqueceram, mas eu continuo aqui, esperando você." "Esperando por quê?" "Porque você é a ponte, a repetição, a oferenda viva." As correntes tremeram, não pelo movimento dele, mas porque o ar ao redor estava mudando. Começou a soprar um vento frio que não vinha de lugar nenhum. As luzes piscavam em sequência. E então ele murmurou: Você foi a primeira. É por isso que continua voltando." Tentei entender o que ele queria dizer, mas uma memória invadiu minha mente. Um lampejo de algo antigo. "Se você está lendo isso, é porque o ciclo se reabriu." Meu nome é Helena Souza Duarte. Fui técnica de enfermagem no Hospital Psiquiátrico do Juqueri no início dos anos 2000. Ao menos foi assim que começou. Mas agora, já não sei mais dizer o que é começo, o que é fim, ou se algum dia realmente estive fora daqui. Após o encontro no pavilhão 5, tentei abandonar o hospital. Pedi demissão, empacotei minhas coisas, desliguei o telefone. Queria esquecer. Queria negar tudo o que vi, ouvi e senti. Mas o Juqueri não permite que você o negue. Ele gruda na sua alma como uma mancha que não sai nem com o tempo, nem com fé, nem com remédios. Na primeira noite fora de lá, acordei com a boneca de pano sentada no canto do quarto. Na segunda, ouvi passos arrastados no corredor, como os que ouvia na ala C. Na terceira noite, vi Clarice parada no espelho.
me observando do outro lado. E ela não estava refletida. Ela estava presa ali. E então percebi. Eu nunca fui embora. A cidade inteira começou a parecer uma extensão do hospital. Pessoas na rua me encaravam com olhos vazios. Vozes vinham das paredes do apartamento. Em sonhos eu estava presa novamente nos corredores. Mas eram sonhos que deixavam marcas no meu corpo real. Eu me tranquei. Escrevi e reescrevi esse relato inúmeras vezes. Mas toda vez que termino, ele some, queima, desaparece. Esta versão estou tentando enviar por diferentes caminhos. Porque talvez você, que está lendo agora, seja como eu. Alguém que ouviu o chamado. Alguém que também passou pelos corredores mofados do Juqueri e sentiu aquela presença que não se mostra, mas nunca sai do seu lado. Você vai tentar racionalizar, dizer que são delírios, estresse, trauma. Mas quando sentir o cheiro de éter vindo do nada, ou quando ouvir um nome sendo sussurrado no silêncio da madrugada, você vai lembrar. O Juqueri não é um lugar, é um eco, é uma consciência feita de dor. E uma vez que você o escuta, ele escuta você de volta. Então, se encontrar uma boneca de pano em algum canto da sua casa, não toque nela. E se ouvir alguém sussurrar seu nome quando estiver sozinho, corra. Porque talvez não seja você que está voltando pro Juqueri, talvez seja o Juqueri voltando para você.